Ei, adivinhação, obrigado por participar nessa transmissão ao vivo. Hoje vou mostrar como usar a sombra traseira como um fundo deslizante no movimento de pausa usando a opção incorporada do DV. Então vamos utilizar uma bolsa personalizada de estilo próprio. Se você ainda não conferiu, certifique-se de verificar. Eu mencionei o link na descrição abaixo. Se você ainda não é um membro elegante, verifique o DV. Sem mais delongas, vamos começar a falar. Ok, vamos dar uma olhada no pacote de layout pessoal do estilo. Então, se você quiser ver por si mesmo, pode ir ao layout elegantthemes.com e aqui tem todos os pacotes de layout. Vá para baixo até encontrarmos um pacote de layout pessoal de estilo. Se você clicar nele, poderá clicar no botão azul para fazer o download ou visualizar a demonstração ao vivo. Isso redirecionará você para um site ao vivo, onde poderá descobrir todos os diferentes layouts. Você definitivamente deve conferir isso, pois é excelente para qualquer site pessoal que esteja criando. Hoje usaremos isso em nosso tutorial de caso de uso. Então, usaremos a sombra da caixa como fundo deslizante com essas opções incorporadas. Como é isso? Vamos dar uma olhada. Então, este é o primeiro exemplo que recriaremos e também temos uma alternativa para que possamos fazer com que apareça horizontal ou vertical. Então, temos o segundo exemplo aqui e o terceiro. Então, dê uma olhada para a esquerda. Tudo bem, vamos mergulhar. A primeira coisa que você precisa fazer é adicionar a página inicial do estilista pessoal ao seu site. Então, use esse layout para criar uma página. Então, eu já fiz isso aqui. Eu já o upload do meu layout pré-feito. Vamos iniciar com o primeiro exemplo, que se apresenta da seguinte maneira. Ok, a primeira coisa que você precisa fazer aqui é alterar a sombra da caixa deste módulo de botão aqui. Então, o contorno que você pode ver é criado usando uma sombra da caixa. Então, vá para as opções de sombra da caixa e mude a cor da sombra para branca. Então, continue a abrir as configurações da seção aqui. Vá para as configurações de fundo e certifique-se de que a cor de fundo é a seguinte ou qualquer outro tipo de cor que você deseja realmente escolher e altere essa cor de fundo no movimento. Para destacarmos, utilizaremos uma cor completamente branca. Esta é a cor que você pode ver aqui. O próximo passo é adicionar uma sombra de retroforma padrão à seção. E escolheremos a seguinte opção aqui. Então, o último da lista, esta é uma sombra interna. Então, é importante que você selecione uma sombra interna se quiser que a sombra da caixa apareça dentro da seção e não atrás dela. Então, mudaremos algumas das configurações aqui. Então, adicionaremos 0 pixels à posição horizontal e 0 pixels à posição vertical. Também alteraremos a cor da sombra da caixa. Então, vamos modificar a posição horizontal e vertical. Por isso, você não pode ver nenhuma sombra da caixa. Isso é exatamente o que queremos, porque queremos que apareça apenas no hover. Portanto, para ativar a opção de moveragem, você precisa clicar neste ícone aqui. Você precisa fazer isso na posição horizontal e na posição vertical. Depois vamos acrescentar 800 pixels à posição horizontal. Mas se você deseja recriar este exemplo, pode adicionar 800 pixels na posição vertical. Ou você pode adicionar qualquer outro valor que deseja, mas vamos apenas recriar um valor vertical. Então vamos para aí a guia avançada aqui, vamos reduzir a duração da transição e manter a mesma curva de velocidade de transição. Então este é o primeiro exemplo que criamos. Vamos dar uma olhada. Ok, então temos aqui. Se você está pensando como isso parece em um dispositivo móvel,
Eles não mudarão nada se não houver uma opção de clique no movimento do dispositivo móvel que alguém está usando. Mas, se alguém incluir essa opção, se eles puderem ver a opção de pausa-clique no telefone, eles obterão algo dessas linhas. Então, eles ainda podem ler tudo e terão esse efeito. Mas, se não for, nada mais mudará. Então, eles continuarão a ver a versão estática do layout. Na área de trabalho, todos podem ver esse efeito. Então, vamos passar para o segundo exemplo, que é o seguinte. Ok, então eu quero ativar o construtor visual novamente, ir aqui e começar com o primeiro. Então temos 3 módulos aqui, módulos de texto, e vamos adicionar um efeito a cada um deles. Temos um deslizante para a direita, um deslizante para a parte inferior e o outro também deslizando para a direita. Então você tem 2 opções. Você pode fazer deslizá-lo para a direita ou para baixo. Ok, vamos abrir este módulo de texto aqui. A primeira coisa que vamos fazer é mudar a cor do texto no movimento. Então, em vez de ter uma cor de texto escura, escolheremos uma cor clara. Então, também alteraremos a cor da borda durante o movimento, ativando a opção de movimento e alterando a cor da borda para o seguinte código de cor. Então, se você quiser seguir tudo passo a passo e obter todos os códigos de cores em todos os números, você pode ir para o post do blog mencionado na descrição abaixo. Tudo é explicado passo a passo. Você pode obter todas essas informações lá ou apenas ler a tela. Então vamos adicionar uma sombra da caixa. Então, começaremos com uma opção padrão novamente, né? Estou escolhendo a última opção aqui, mas você também pode escolher outra opção. Mas certifique-se de alterar a posição da sombra da caixa para a sombra interna, em vez da sombra externa, que a maioria das pessoas usa mais quando se trata de sombra da caixa. Então, novamente, adicionaremos 0 pixels à posição horizontal na posição vertical para que desapareça quando o estado não estiver pairado. Também vamos mudar a cor da sombra. Então, alteraremos a posição horizontal no movimento de movimento, clicando no ícone e adicionando 520 pixels em vez disso. Então, temos aqui. Vamos para a guia avançada e aumentaremos a duração da transição. Então, você pode brincar livremente com esses valores e criar o efeito desejado. A propósito, embora estejamos lidando com 3 exemplos, você pode basicamente fazer isso para qualquer tipo de elemento de design na sua página que inclua uma sombra de caixa. Então, você pode criar esse efeito. Ficará ótimo na área de trabalho. Parecerá bom em telefones que têm uma opção de clique para opções de pausa também. Para usuários móveis que não têm opções de clique para pairar, isso não mudará nada. Então, copiaremos o estilo do módulo deste módulo e colá-lo no terceiro módulo de texto aqui para criar o mesmo efeito, porque esses 2 módulos têm as mesmas configurações. Então, apenas copiando o estilo do módulo, então, o único módulo que resta é este, o segundo aqui. A primeira coisa que vamos fazer aqui é mudar a cor do texto. Então, em vez de usar o escuro para desplotar, selecione a luz e, em seguida, vamos para a opção de borda aqui. Vamos mudar a cor da borda para o mesmo rosa. Também usamos essa cor para a sombra da caixa. Então, queremos que ele tenha a igualdade de cor. E é por isso que mudamos a cor da borda aqui. Então, vamos adicionar uma sombra da caixa. Mais uma vez, estamos selecionando a posição da sombra da caixa de sombra interna. E adicionaremos 0 pixels à posição horizontal e vertical. Vamos mudar a cor da sombra. Vamos fazer mudanças no movimento.
Para a posição vertical, não é 0 pixels, mas adicionaremos 500 pixels, o que garantirá que todo o espaço no módulo esteja coberto. Então está aqui. Assim você pode continuar a brincar com as opções de transição para criar o resultado desejado. Aqui vamos. Então esse é o segundo exemplo. Vamos dar uma olhada no resultado. Então esse é o primeiro que criamos e o segundo. E no terceiro exemplo, o seguinte. Se estiver pausando a linha e a seção, terá essa transição no lado esquerdo da tela. Para finalizar isso, a primeira coisa que precisamos fazer aqui é rolar para baixo para a seção e abrir as configurações de linha aqui. Vá para as configurações de dimensionamento, nós vamos fazer a largura completa. Também usaremos uma largura de vala personalizada de 2. Vamos ajustar as configurações de espaçamento. Então, novamente, você pode encontrar todas as etapas no post do blog mencionado na descrição abaixo. Quero adicionar 10 à esquerda e à direita aqui para o ajuste necessário. Então, usamos algumas unidades de placa e também adicionarei 15 a revestimento esquerda da segunda coluna, que removerá o tablet e o telefone adicionando 0. Vamos para a opção de sombra da caixa e adicionaremos uma sombra interna, sombra da caixa aqui, 0 pixels para posições horizontais e verticais. Também mudaremos a cor da sombra. Vamos ajustar a posição horizontal no movimento em 50 pixels. Então temos aqui. Por último, mas não menos importante, vamos aumentar a duração da transição. Então você pode ver que isso acontece bem aqui. Além disso, adicionaremos um pouco de atraso para que a seção apareça primeiro e depois a sombra da caixa da linha a siga. Então vamos adicionar um em vez de 101.000 e atrasar 700. Tudo bem? Abriremos as configurações da seção aqui e removeremos as opções de dimensionamento clicando com o botão direito e escolhendo redefinir estilo de dimensionamento. Também removemos a borda, redefinindo ou apenas adicionando 0 pixels. Então adicionaremos uma sombra da caixa, a sombra da caixa padrão novamente. Estamos selecionando a opção de sombra interna lá. E adicionaremos 0 pixels à posição horizontal e vertical. Como você pode notar, ele toma os mesmos passos para obter resultados diferentes. Portanto, a ideia inicial é remover a sombra da caixa em um estado estático e apenas adicioná-la no estado de pausa conforme quiser. Então você pode realmente obter, você sabe, o máximo proveito dessas sombras da caixa, brincando com elas e ver que tipo de efeito você pode obter dela. Então também estamos mudando a sombra da caixa. Este é o código de cor. Estamos certificando que a posição da sombra da caixa seja uma sombra interna e em seguida alteraremos a posição horizontal em pausa para 60 pixels. Também aumentaremos a duração da transição na guia avançada para 1000 e terminamos. Então, usamos a mesma abordagem para criar vários exemplos. Você pode realmente fazer isso para cada elemento de design em sua página, mesmo para imagens, se você quiser mudar a aparência de um deslizamento.
Então eu saio do Visual Builder e vamos dar uma olhada nos 3 exemplos mais uma vez, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então continue a brincar com todas essas opções e agora use o Divi para criar design da web incrível. É isso para este tutorial. Se você gostou, dê um polegar para cima. Esperamos que esteja gostando dessa iniciativa de design de TV em andamento. Tentamos adicionar algo extra à sua caixa de ferramentas de design toda semana. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo que partilhamos convosco e que tenham tirado algo de positivo desta experiência. Gostaria também de vos convidar a deixar os vossos comentários e sugestões para os próximos vídeos. Queremos saber a vossa opinião e como podemos melhorar.